Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos começar o estudo do O Homem Integral, né? Opa, segunda obra da série psicológica. E antes de iniciar o estudo de hoje, eu quero pedir a Cá para fazer a nossa mensagem preparatória. Então vamos lá, o livro Sempre Vida Feliz, de Joana. Secordato sempre. É melhor perderes algo numa disputa do que te engalfinhares numa luta mais prejudicial, que te trará danos maiores. Não se trata de ter medo, porém de possuir sabedoria. O homem pacífico é feliz, e as quinquilharias não o podem perturbar. O problema é de eleição. Que será melhor? Ganhar uma altercação para não ser ignorante ou bobo, ou perdê-la sendo prudente e sábio? A cordura sempre vence. O que não logra exteriormente consegue em paz interna. Assim seja. Pedir a Terça para fazer no clima da mensagem a nossa prece preparatória. É o Deus de amor e luz, Jesus amado, Mestre, Mãe Santíssima, que a todos acolhe em seu manto azul. Agradecemos por mais esse encontro de aprendizado, de crescimento, de entendimento do processo, Senhor. Que possamos ter força, que possamos ter sabedoria, que possamos ter paciência com os nossos processos. Só temos a agradecer, Pai, por esse encontro, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar a segunda obra, né, da série psicológica, que são 16 as obras que Joana nos apresenta. A gente saiu de Jesus e Atualidade, né? Agora a gente já tem um capítulo mais, vamos dizer assim, um pouco mais desafiador, porque os capítulos são maiores, né? Mas nós vamos tentar, vamos ver como é que vai, vamos nos sair hoje, tentando nos focar principalmente no tema, né, de cada um dos tópicos que são apresentados por Joana, tentando respeitar o contexto no qual ela apresenta o tema dentro das nossas limitações, né, que só Deus sabe o contexto que ela estava querendo apresentar realmente, mas dentro do contexto que ela está apresentando o tema, tentando trazer a reflexão para nos auxiliar, e aí eu conto com a ajuda de vocês para a gente poder fazer essas considerações, tá? Antes de tudo, vamos falar do livro, né? O Homem Integral. O que que a gente vai encontrar nessa obra, tá, gente? Joana nos diz lá na abertura, né, que essa obra ela vai fazer o estudo, tá, de diversos fatores de perturbação psicológica, ok? Então veja, em todos os capítulos vão ser apresentados fatores que no cotidiano a gente sem querer ignora, mas que podem nos levar e que nos levam a uma perturbação psicológica, mas ela não vai apresentar só isso, ela vai também tentar oferecer as terapias, né? Que, como ela mesmo diz, de fácil aplicação. Olha, Tessa, bem facinho, né? Que são, Ah! que são fundamentais, né? Segundo as palavras dela, né? Na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, né? Lembrando que a gente vai sempre trazer as abordagens um pouco do conhecimento psicológico, mas sempre dentro dessa luz evangélica, com os ensinamentos de Jesus e do Espiritismo, de forma a auxiliar todos nós ao equilíbrio. É um livro bom, né? Não? Isso tudo baseado no nosso exemplo, modelo e guia, que é o título do livro, que é um homem integral, que seria quem? Né? Quem seria o homem integral? Título desse livro? Podia estar lá O na capa. Cristo. Exato, podia estar lá na capa só Jesus, né? Então, ela vai tentar nos oferecer essas terapias, né? Eu digo tentar, porque vai depender de cada um de nós aproveitar. E nós vamos tentar usar tudo isso para o equilíbrio e para o amadurecimento emocional. Então, ela vai trazendo, né, lá desde a abertura, todo um histórico da humanidade, todas as visões do homem, né? E na hora que você vê ali, ela vai dando as visões de cada época, de cada
cada modo que se apresenta, mas ela vai trazer Jesus, né? Como aquele biotipo do homem integral, ser mais perfeito, de que se tem notícia, aí ela diz, né? Superando todos os limites do conhecimento. Então, o homem fica tentando definir o homem, né? Em todas as épocas, em todos os tempos. Aí vem Jesus, né? Que se apresenta superando todos esses limites de conhecimento, né, que os filósofos, que os cientistas tentam formular para o próprio homem, como a gente vê, não sei se vocês leram, vale a pena ler, reler, eu tenho que ler e reler ainda muitas vezes para ter uma compreensão melhor, né? Mas, no meu ver, ela está tentando nos passar isso, ela vai trazendo ali cada visão, né, sobre o homem e diz, olha só, e tem esse aqui, né? Esse aqui, sim, é o homem integral, é uma explicação em exemplos, porque Jesus vai nos dar uma vida para a gente modelar, né? Como ela diz, então a gente precisa seguir esse exemplo. E ainda na abertura, ela apresenta até a evolução, né, científica de alguma forma, porque a gente vai olhar uma visão espiritualista do ser humano e ela lá fala da chegada, lá na década de 60, da psicologia transpessoal. Por que que Joana cita a psicologia transpessoal ali? Porque na psicologia transpessoal, a gente, pela primeira vez dentro da psicologia, não vai ver o homem só como esse ser biopsicossocial, né? Porque a gente vai ver esse ser espiritual dentro dessa escala. Então, a psicologia transpessoal, que deriva da psicologia humanística, traz toda uma nova visão. É a minha especialidade, então amo de paixão, né? Todos sabem que sou apaixonadíssima por Jung também e por tudo que se chama psicologia. Mas a psicologia transpessoal, por exemplo, para mim, foi o que me levou à psicologia. Não fosse a psicologia transpessoal, eu jamais teria estudado psicologia. Então, é vamos dizer assim, um convite, né, a gente ter mais amplos esclarecimentos, como Joana diz, né, sobre esse homem integral e a gente vai associar durante o livro ao espiritismo. Deu para entender um pouquinho, né? Assim, a introdução é riquíssima, né? Foquei aqui no principal. Podemos ir para o nosso primeiro capítulo? Alguém queria fazer alguma consideração? Nada? Capítulo 1, Joana vai nos trazer os fatores de perturbação. Gente, o que será que nos perturba, hein? Ela vai trazer 5 fatores, hein? Lá. Quem leu? Alguém leu? Eu li. Oba, essa vai me ajudar. Quem Eu tô mais? começando a ler, né? Mas você sabe que eu não gosto. Mexe muito, mas eu tô tentando. Dá uma mexida, mas é bom. Se está conseguindo. Bem, se alguém mais leu, né? Vamos lá tentando estruturar esse conhecimento, esse estudo, porque Joana vai trazer, ela acabou de nos dizer na abertura, né, que vai nos dar de presente, vamos dizer, o estudo de fatores de perturbação, né? Então, capítulo 1, fatores de perturbação, e ela traz 5, tá? Primeiro, a rotina. Segundo, a ansiedade. Terceiro, o medo. Quarto, a solidão. Quinto, liberdade. Ok? Então, Me diz se ela não tá falando de mim. tu se acha, tá, Tessa? Tudo é tu. Está falando de todos nós. Quer ver? Você vai já ver uns pares de opostos aqui nesses dois primeiros, para a gente ver em qual você se adequa melhor. Né? Vamos ver que, na verdade, tudo isso é um pouco filho do medo, né? Mas que tem as consequências ali na nossa vida. Vamos começar falando da rotina? Que é rotina, gente? A gente tem uma visão de rotina, né, que é muito aquela coisa de fazer todo dia a mesma coisa, né? A gente tem uma ideia de que a rotina é só fazer a mesma coisa. Será que é só isso? Por que que a É rotina, meio que o automático, né? meio que o automático, por que que a rotina poderia ser um fator de perturbação para nós, hein? O que que vocês acham? Porque Joana já Eu acho apresentou o que primeiro, ela escolheu como o primeiro, hein? Apresentou como o primeiro. Eu tenho para mim que é importante esse negócio. eu acho que tem muito a ver com não prestar atenção, não tá vendo o que você está fazendo. Se você entra nessa rotina, nesse automatismo,
Você faz desembestadamente e pronto, passou o dia. Tá, e aí, o que que você aprendeu? O que que você viu? O que que você tá, o que que você acha que você pode mudar? O que que você acha que você pode melhorar? Ah, não sei, só É. fui. Ótimo, tem um fator disso também, porque a gente vai no automático. E tem um outro fator que será que a gente poderia chamar a atenção, que é quando nós estamos presos às nossas inseguranças psicológicas, não aceitamos o convite dos desafios da vida. Lembram lá qual era o primeiro capítulo do livro passado? Jesus e o quê? Não era? Jesus e desafios. Então imagina, eu tenho o meu dia a dia que eu construí para uma pseudo-segurança, né? Porque desde pequeno o povo diz que tem que ter seguro, tem que ter o dinheiro, tem que ter a casa, então eu construo aquela rotina que Joana até usa lá no livro, né? Que ela vai ficar disfarçada de segurança. Lembra? E aí, imagina, se eu tô ali naquela segurança, né, que é disfarçada porque, na verdade, segurança não é, né? É como uma prisão essa rotina. E aí esse ser que está preso naquela realidade ali, imagina, apareceu uma chegou um momento da vida dele que era um momento dele dar uma grande virada. Ele recebeu ali um convite, não estou falando convite externo não, que a gente pensa logo num ótimo convite de trabalho, né? A gente pensa logo que é um convite para mudar de país, a gente pensa logo não, mas imagina um convite interior, né? Pode ser um convite para vir estudar, Joana de Ângeles, pode não? Né? Sai da rotina, não sai não, cara. Dia de sábado, de manhã aí no Brasil, de tarde aqui, a gente está estudando, quebrou a rotina. Então, veja, você recebe um convite. Se você não se sente pronto a abraçar aquele desafio, você vem? Vem não, fica preso à rotina. Diz, ah, não, vou ficar deitado mesmo, vou descansar, ou quem tem outros compromissos, não, vou resolver as coisas da minha casa, porque eu tenho muitas coisas, e é verdade, nós precisamos descansar, e já vimos nos estudos, e é verdade, a gente, né, tem muitas coisas para fazer, que a gente geralmente se sobrecarrega. Mas quando nós não nos sentimos prontos, a gente não abraça os desafios. Então, se a gente não abraça esses desafios, o que que acontece? A gente vai ficando sempre na mesma coisa. Aí Joana vai dizer, né, que o homem nessa situação, ele estabelece pouquíssimas metas para ele. Então, olha só, poucas metas. Ele fica o quê? Satisfeito com aquilo ali, mas de uma forma adoecida, não de uma forma saudável, né? Como se acomodasse, não é uma satisfação verdadeira. Então, eu me acomodo. Ela diz que ele vai estabelecer, né, poucas metas e vai passar a ter uma existência rotineira e neurotizante que culmina a matar-lhe o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar os novos desafios. Entenderam por que que eu falei lá dos convites aos desafios que a gente recebe? Então, veja, se eu não abraço os novos desafios, a minha vida vai ficar sempre na mesma coisa. E quantas vezes, né, nós não tememos coisas novas? Tem gente que teme, por exemplo, uma relação. Tem gente que teme ter filhos, tem gente que teme fazer aquilo que deseja, tem gente que teme tantas e tantas coisas no dia a dia. Então, na verdade, será que a pessoa teme aquela coisa em si? Ou será que aquela pessoa não está estruturada para enfrentar os novos desafios, que é o que surge todos os dias nas nossas vidas? Né? Então, se nós não estamos preparados, a gente entra no que Joana chama ali a ferrugem. É uma ferrugem na engrenagem preciosa da máquina, né? Que somos todos nós. Ela diz que corrói e arrebenta. E aí ela diz que emperra o progresso social, óbvio, como a Tessa disse, automaticamente, né? E vai ceder campo a não um pensamento, né, vamos dizer assim, livre, a um pensamento claro, mas a um campo no lugar de você raciocinar, você vai estar sempre dentro de um mesmismo, né? Sempre de uma forma deprimente, preso naquele processo. Faz sentido, gente? A gente pensar na rotina? Então vamos lá. Pessoas que têm medo de enfrentar desafios ficam ou não ficam presas?
E os desafios a gente está vendo já desde o início do ano, fazem parte da nossa vida. E não é uma coisa pelo nosso querer, ela vai explicando que dentro da construção do próprio homem, né? Ela vai explicando, ela explica todas as ações repetitivas que a gente constrói, mostra tudo o que a gente faz, né, em casa até a aposentadoria, como se a gente fosse vivendo aquele automatismo sem uma condição. Oi, oi, Margarete, fala. Oi, boa tarde a todos. Eu estava pensando aqui em relação à rotina, né? Que quando a gente entra naquela rotina e a vida sábia coloca os desafios, a gente quer se esconder, quer fugir, quer fingir que não tem, né? E aí a vida vai apertando, Vai. até te dar um pescoção que você não vai ter jeito, você vai ter que enfrentar. E quando aquilo acontece, a gente se coloca, fica com raiva ou fica indignado, né? Achando que aquela coisa não é justa, se coloca na vítima, porque comigo. E depois, quando passa tudo aquilo, a gente fala: que bom Que alguma coisa me sacudiu para eu sair, né? que eu tomei um pescoção, porque se não fosse daquele jeito, eu tinha ficado lá sentada quieta, falar: ah, tá doendo, mas. É A gente verdade, vai Margareth. levando, né? Então, a importância do desafio para a gente conseguir entrar nessa outra fase de observação é muito importante. Eu estou adorando esse estudo. Caiu de um jeito É, que. não é só para Tessa, né, Margareth? Fala para ela. Ela pensa que é só para ela esse negócio. Que se identifica tanto, mas somos todos nós. Mas sim, dessa forma. Mas será, gente, que a gente precisa levar um pescoção para a gente poder abraçar os desafios? Vamos imaginar o tamanho do sofrimento, né? Então, Precisa. precisa ainda, né, Tessa? Muitas vezes a gente ainda precisa, mas enquanto a gente está construindo essa O que eu capacidade, vejo é que eu preciso, porque senão não vou, não. mas porque sabe que está presa ao Infelizmente. outro tópico, que é o medo, né? Então veja que a Sim. gente está na rotina, a gente vai para ansiedade, vai para o medo. Então, veja, quando a gente está nesse medo aí, a gente tem tendência a repetir as ações, achando que está seguro, mas na verdade a vida fica pesada, né? É como a Joana vai explicando lá. Ela diz: o homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje, trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos, mantém as mesmas desinteressantes conversações, retorna ao lar ou busca os repetidos esparecimentos. Aí vai bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão. E olha que a solidão vai estar lá na frente, né? Que é tema também aqui desse capítulo. Então, será que nós somos assim? Então, se nós recebêssemos os convites para esses desafios, né, que com o pescoção a gente vai, mas demora que só, né, a gente teria uma vida um pouquinho mais leve. Então, ela diz que nós, né, somos seres programados para experiências e iniciativas constantes e renovadoras, gente. Quando Joana está dizendo que nós somos programados, é que ninguém aqui vai conseguir ficar no mesmo. Quando a gente fica, vai ficando deprimente, vai ficando frustrante e nós vamos entrando no adoecimento, não vamos não? Né? Então, porque nós somos programados para esse processo. Então, eu preciso, enquanto ser, construir essas ações, nessas iniciativas constantes e renovadoras. Ela diz: o potencial do ser humano não pode permanecer inativo por indolência ou rotina. Porque se a gente ficar com o nosso potencial inativo, nós vamos ficar frustrados. Então, veja que a frustração não vem daquilo que nos acontece. A frustração vem porque nós não estamos ainda tendo as condições de abraçar as propostas interiores que nos são feitas. E aí, tchau, a gente pode pensar a rotina em qualquer. Vamos lá, tchau, se eu faço uma coisa todos os dias, quer dizer que aquilo é rotina? É dessa rotina que Joana está falando, assim, simplesmente isso? Por isso que eu digo, vamos pensar o que é rotina.
Por quê? Porque não é sobre aquilo que eu faço somente todos os dias de forma repetida, mas sobre aquilo que eu me prendo a fazer pelo medo de todos os dias de forma repetitiva. Quando eu faço pelo medo, eu não estou agindo por mim mesma, mas conduzida por essa energia inconsciente. Concorda? Então, essa rotina que é preocupante. Aí você vai dizer, ah, Mirella, então, Tiago, eu construí uma rotina que eu me acordo todos os dias às 4 da manhã. Um dia que você queira dormir até às 6, você precisa pensar por que que você está nessa rotina, não precisa não? Então, imagina, eu me prendo a rotinas automáticas, como se eu me acordasse às 6, eu não fosse uma pessoa disposta, eu não fosse uma pessoa trabalhadora, o meu dia não fosse prestar. Então, eu acordo, vamos supor, às 4, por automatismo. Pode acontecer ou não pode? Agora, pode acontecer de eu dormir cedo, estar descansada e acordar às 4 da manhã todo dia da minha vida por prazer. Pode? É possível ou não é? Naquelas 4 horas da manhã que eu acordo, não por peso e por prazer, eu vou me realizar. É possível fazer as coisas que eu gosto, iniciar o meu dia, programar as coisas. Isso pode acontecer sem ser uma rotina da forma como nós estamos estudando aqui? Sim ou não? O que que vocês acham? Que a rotina é só a repetição ou é a alienação? Exato, é só ver a energia, né? É ver como se vive esse acordar cedo, como tu falaste, né? Todo dia às 4 horas. A pessoa que tem aquele prazer, ela vai se permitir, inclusive, um dia que precisar sentir o corpo, precisar dormir até às 6, vai se permitir, ao invés daquela que tem a rotina automática, né? No fanatismo. Não, eu não posso me permitir, senão eu começar a né? Isso, cortou um pouquinho no final, mas acho que deu para entender toda a essência do que você falou. Então, veja, a gente tem que começar a pensar, porque senão a gente vai dizer, ah, então eu não vou manter minhas rotinas. Não, você tem que estar aberto. Qual é? Lembra que Joana prometeu também a profilaxia, a terapêutica eficaz, né? E ela diz assim, quando vem esses desafios, né? Ela diz, os desafios são de grande utilidade, como Margarete disse, mas tira o pescoção, tá, Margarete? Vamos antes. Chegou um desafio, vamos tentar enfrentá-lo a partir da segurança, senão vai ter que ser a força mesmo. E Mirella, eu estou trabalhando o pescoção, hein? Quando diga, vocês falaram. Mirella, já fico feliz que eu estou enfrentando assim, hein? Não, sabe por quê? Porque eu falei assim, gente, desculpa se eu interrompo de novo. É que essas ideias ficam na minha cabeça e na medicina agora tem vários métodos para você extrair algum acesso, algum tumor, agora tem métodos muito eficazes e indolores e pouco invasivo. E fazendo uma associação com a gente, eu falo, gente, não precisa ser sempre com essa dor, com esse sofrimento, com essa agonia. Se na medicina física tem outros métodos, por que na medicina psicológica não pode ter? É, E tem, né? aí eu tô Tem, viu, Margarete? provando, Tem. tentando. Tem, viu, Margareth? Agora, todos nós precisamos fazer a construção, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, a partir de hoje, a gente tem que estar olhado. Então, se eu não abraço desafios, muito, muito provavelmente eu estou preso a essas rotinas adoecidas. Se eu tenho dificuldade de fazer as coisas que me aparecem, que me desejam, eu provavelmente estou presa nessas rotinas. Então, as mudanças vão acontecer de forma brusca, de forma forçada, porque quem está na rotina está no automatismo. Gente, o cérebro no automatismo ele não pensa, né? Então ele funciona por um canal que é completamente, vamos dizer assim, um circuito direto, que é o circuito do medo. Vai para a amígdala essa resposta, tira do nosso raciocínio e nós não conseguimos nem pensar por que estamos fazendo aquilo. Então aquele exemplo, né, de acordar 4, acordar 6. Às vezes a pessoa acorda aquilo ali só pelo medo e ela não raciocina. Depois, se ela construir, é outra coisa, né? Então, se é uma construção pelo prazer, por um desafio que a pessoa mesma abraçou, aí é outra coisa. Então, qual é a terapêutica que Joana nos dá? Aqui baseada em Jesus. Então, apareceu um desafio, né? Esse desafio vai nos induzir. Se nós paramos de dar os passos que as nossas vidas precisam,
certo? Ela fala aqui de desafios que vão ajudar a cada um de nós, olha só, a dar passos mais largos e mais audaciosos do que aqueles que nos levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. Então, veja, a gente normalmente tem a nossa rotina toda voltada para a existência material, não? E a gente esquece da nossa realização. A gente esquece daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos faz felizes. Muitas vezes a gente sacrifica aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos faz felizes, em detrimento de uma rotina adoecida. Então, fator de perturbação, rotina, né? A partir de hoje a gente vai tentar dar uma observada nela, certo? Alguém mais queria fazer algum comentário sobre esse tema da rotina? Que aí a gente vai para o próximo rapidinho. Veja, precisam ler, tá, gente? Aqui a gente está dando uma pincelada, tentando trazer a essência, mas tem tanta coisa lá no livro. Ansiedade. Vamos lá. A gente vai ter pessoas, por isso que eu brinquei com a Tessa lá no começo. A gente vai ter pessoas que vão ficar presas pelo medo e que vão muitas vezes se prender nessas rotinas, né? Mas tem outras pessoas que, não se deixando vitimar pela rotina, né, tendem a assumir um comportamento ansioso, ou seja, é o oposto do comportamento adoecido. Então, veja, a pessoa, né, ali está com medo dos desafios, essa aqui fica inventando desafio, né? Assim? Né? Pode acontecer ou não pode? Então, veja, ela fala aqui da ansiedade, né? Dizendo, então imagina, tem aquela pessoa que se fecha na rotina, que não vai, né? Vai ficar, vamos dizer assim, tentando se blindar naquele processo. E aí tem outras pessoas que vão para um pouco para o extremo oposto, sem a gente se deixar vitimizar, né, por essa rotina. Aí a gente pode assumir esse o que ela chama de comportamento ansioso, e aí vai também desgastando e dando origem a processos de adoecimento que vão nos consumindo. A ansiedade é ou não é, gente, uma doença, como ela bem diz lá no livro, uma doença contemporânea muito presente nas nossas vidas, né? Então vamos imaginar o que seria, né, essa ansiedade. Tem a ansiedade natural, que todos nós podemos ter. Então, agora tá para chegar meu primeiro netinho. É normal você ter uma ansiedade, não é não? Você está esperando chegar. Então, veja, é uma atitude que, se eu tiver bem, né? Aí é uma atitude equilibrada de expectativa. Mas se ficar uma vovó louca, loucona, tá tendo pesadelo, não tá conseguindo ficar em paz, aquilo ali é porque não tá mais nessa, vamos dizer assim, atitude equilibrada de expectativa. Então, todos nós podemos ter uma expectativa com o que vai acontecer. O que seria essa ansiedade patológica? Que seria? Começo a sentir no corpo. Vocês já notaram? A gente começa a sentir pode ser uma bobagem, pode ser uma coisa que você quer que aconteça, que você está esperando, e você vai sentir no corpo, muda o batimento cardíaco, muda a respiração, altera tudo. E às vezes a gente já está vivendo tanto na ansiedade que a gente não se dá mais nem conta, né? Então, veja, a gente vai sendo que impulsionado a esse, né, competitivismo, né, vamos supor, da sobrevivência, e aí a gente vai, sem querer, sendo esmagado o tempo todo, predominando a nossa insegurança no adquirir, no ter, no chegar, no acontecer. Acontece ou não na nossa vida? Como é que tá esse tema para vocês? Como é a ansiedade? Melhor ou pior do que a rotina? Assusta mais ou menos? O que vocês acham? A ansiedade é sempre um medo para o futuro, né? Então, veja, esse comportamento ansioso é a insegurança nossa, né, que está tentando prever aquilo que vai acontecer, uma forma de tentar ter o controle. Então, nessa sociedade que a gente vive, vocês imaginam que as crianças, muitas vezes, né, já na segunda infância, estão já sendo pressionadas para que tipo de profissão vão ter, se estão estudando tudo que precisam, como se elas precisassem estar preparadas, senão elas não fossem sobreviver no mundo.
Vocês acham que isso vai terminar dando origem a adultos ansiosos ou não? Com a sensação de que precisa sempre estar nesse comportamento desesperado de produzir, de ter, né? Então, veja, no fundo, aquelas pessoas estão se preparando para os desafios da vida, mas de certa forma estão ampliando, né, esses desafios. Então, veja, vocês conseguem ver como um pouco esse oposto do comportamento da rotina? Então, a pessoa que não consegue agir, né, vamos supor ali na rotina, fica mais paralisada. Aquela que vai entrar na ansiedade, ela pode ou não pode ficar produzindo desafios que são desnecessários, né? E provocando ansiedade. Quantas e quantas coisas a gente enfrenta, gente, que nos geram ansiedades que poderiam ser desnecessárias? Já pararam para pensar, né? Então, Joana propõe para esse fator autodescobrimento. Então, nós precisamos olhar essa ansiedade em cada um de nós, né? Então, cada vez no nosso dia a dia que a gente sente, né, no corpo esses distúrbios chegando, que eu sinto, né, que está entrando em colapso todo o meu sistema nervoso, eu preciso olhar e dizer, opa, né? Insônia vem da ansiedade, né? Já, quem aqui já teve insônia? A mente fica louquinha, louquinha, né? Acorda ali tentando pensar, tentando adivinhar o que vem depois, o que não vem, e fica ali naqueles pensamentos repetitivos, pensando o que tem para fazer. É uma loucura. Então, quando eu começo a ter os sintomas, né, muitas pessoas sofrem, né, com o estômago, porque vai somatizar. Então, nosso desafio, como sempre, é o autodescobrimento. Porque na hora que eu estou vendo aqui como um fator de perturbação, na atualidade, a ansiedade vai ser um desses fatores. E eu vou ter que identificar cada um desses fatores, eu vou ter que identificar a minha realidade emocional. Imagina que na ansiedade eu não vou ter tanto o padrão de medo da rotina, porque na rotina a pessoa um pouco se fecha, ela um pouco mostra o seu medo. O ansioso menos, porque ele faz de conta que ele é corajoso. Ele começa a enfrentar tudo. Ele vai, faço isso, eu faço aquilo, eu faço, eu tenho coragem. Mas no fundo a pessoa faz aquilo com muito medo. Sem ter consciência da sua condição, o que é que vem? O adoecimento, né? Então vamos parar para pensar então em cada situação que a gente tenta enfrentar, crente que está tendo coragem, mas na verdade ali está presa a uma insegurança. E pelo fato da resposta ser de luta, não conseguimos ver. Então, ninguém aqui vai sair desse fator de perturbação, nem da rotina, né? Nem da ansiedade, sem tentar adentrar no seu mundo íntimo e tentar começar a ver. Então, pô, peraí, será que eu tô me desequilibrando, a ansiedade está vindo? Será que aquilo pelo que eu estou lutando é realmente legítimo? Faz realmente a diferença? Porque quando nós estamos falando do espírito imortal, imagina que nós deveríamos ter a consciência, né, de que tudo na Terra é passageiro. Nós deveríamos ter a consciência de que nós estamos aqui para evoluir, evoluir moralmente. E no fundo, a gente perde a vida em descargas e descargas de adrenalina, vamos dizer, de energia que são desperdiçadas para o ter, que produzem ou não produzem tanta ansiedade. Então, eu preciso aumentar o dinheiro que eu ganho, eu preciso conseguir aquilo, eu preciso. Então, veja, as nossas aspirações, será que são realmente legítimas, né? A gente se direciona para o ter e esquece o ser. E muitas vezes a criatura da ansiedade, né, ela se sente realmente capaz, ela vai e faz, mas há um preço psicológico tão caro. E se ela não tiver a consciência desse preço, vai continuar dentro dessas perturbações que Joana está nos apresentando e que nos dificultam o desenvolvimento para que a gente seja, né, que sejamos cada um de nós também homens integrais. Então, Homem, oi, Cá. e nesse momento, muitas vezes, essa ansiedade provocada nem tanto para muitas pessoas pelo seu
mesmo que seja um falso desejo interior, mas é para provar para o outro. Então, é para provar para meus pais, para provar para meu marido, para provar para a sociedade, ou seja, construindo realmente uma ansiedade interior focada nas necessidades de provar para outros. É verdade. Porque a gente não percebe, né? Mas fica vivendo essa vida em função das outras pessoas ou daquilo que é exigido socialmente, né? De tentar demonstrar um valor e não ir em busca do valor verdadeiro. E Joana vai dizer que nós estamos num mundo, né, em que realmente ela diz, não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. Não há segurança. Que segurança ela está falando? Que é aquela que a gente tenta ter o controle, né? Que não vai acontecer nada com a gente, que não vai morrer nenhum filho, que a gente não vai passar dificuldade, né? Não existe segurança, né? Nós estamos em um mundo de provas. Então, o que que vai nos ajudar? Primeiro, o autoconhecimento, depois a consciência de que nós somos espíritos imortais. Então, se nós, porque a maioria de nós tem o conhecimento, né, da sobrevivência da alma depois da morte, a maioria de nós diz acreditar nisso, mas a gente ainda não está moralmente estruturado para viver o que acredita. Então, a gente vive, na verdade, o oposto daquilo que a gente acredita, porque nós não vivemos com as ideias espiritualistas que a gente prega. A gente vive mais nesse automatismo, nessa necessidade, né, do que na profundidade daquilo que pode nos tranquilizar. Então, veja, a vida é um desafio, então cabe a cada um de nós produzir, nesse caso, né, não acrescentar os desafios desnecessários. E muitas vezes a gente termina fazendo isso. Não sei em qual era das obras de Joana, agora quem estuda duas. E, tem um momento que ela vai falar, aquele que a gente estava falando das viagens, né? Que a pessoa vai tentar. Foi em Jesus e Atualidade, foi no domingo. Então, que a pessoa vai tentar em Jesus e Repouso, né? Descansar, que a pessoa vai fazer uma viagem, às vezes a viagem é mais cansativa, depois a pessoa volta com uma dívida que vai passar o resto do ano trabalhando. Então, ali a pessoa passa o resto do ano ansiosa com aquela, né, perturbação que foi ela mesma quem criou, né, fazendo um gancho com o que a Ká falou, muitas vezes para parecer ter sucesso, para parecer estar bem, em viagens, como Joana mesmo fala aqui, que a gente nem ficou satisfeito. Né? Quantas e quantas viagens a gente foi e só se cansou? Né? E não ficou satisfeito, não foi nem lá essas coisas todas, né? Porque até para isso a gente precisa ter maturidade. Então, ela vai recomendar a gente. Então, a partir de hoje, a gente vai ficar de olho não só na rotina, como na ansiedade, aproveitando essa energia, né? Vamos dizer assim, essas lições que ela apresenta de Jesus. Ela diz que se a gente, né, vive através de energias otimistas, dessa fé que vai propiciar a paz, né, para essa vida realmente feliz, basta que ao homem, né, aquilo que vai se apresentando como desafio, que ele vai poder enfrentar no presente. Então, nós temos que parar de inventar, né? Cada um de nós vai precisar, aos poucos, ir construindo essa própria paz, através do autoconhecimento e através da nossa consciência. Vejam que em tudo, nesse capítulo, que eu não falei ainda, mas Joana fala o tempo todo das guerras, ela fala do histórico, né, social das guerras, todo um quadro que vai nos levar a essa problemática, porque não é à toa que Joana vem em todo esse capítulo comentando cada guerra que vai acontecendo, o desencadear, aquela guerra vai causar isso, isso vai afetar o mundo economicamente naquilo, porque ela está construindo o cenário que nos levou a esse adoecimento. Né? Então, veja, não é do nada que nós estamos nessa sociedade assim como está, né? Completamente repetitiva, completamente ansiosa. Essa sociedade, que aí a gente entra no tópico do medo, né? Que é amedrontada, as gerações, tanto, vamos dizer assim, não só a nossa geração, ela fala também as gerações anteriores cultivaram os seus medos,
porque o medo não tem origem só nessa experiência, o medo vem do espírito. Todos nós trazemos ou não trazemos as nossas inseguranças. Sim. Então, em qualquer mundo, em qualquer época em que a gente nasce, as inseguranças que a gente traz enquanto espírito vão atuar. Agora, contribui ou não contribui? Aquilo em que nós vivemos, aquilo que nós passamos. A gente sempre viu que os fatores são sempre dois, né? Aquilo que o espírito traz e aquilo que nós enfrentamos. Então, ela traz esse tópico do medo, porque o medo vai se apresentar uma doença generalizada para todos nós. A gente tem fenômenos fóbicos que ela vai explicar que essas fobias nascem em reencarnações passadas, né? Então, o espírito passou por situações em que terminou gerando a consciência de culpa, né? Instalando a consciência de culpa por atos que praticou. E muitas vezes morreu, como ela dá o exemplo também lá no livro, por exemplo, foi enterrado vivo, né? Acordou enterrado vivo, depois nessa encarnação tá com claustrofobia, né? Então veja, existem, né? Quando você vive na psicologia transpessoal, você faz processos em que você acessa memórias profundas, né? Você tanto acessa memórias do nascimento como você também acessa memórias anteriores ao nascimento. Na psicologia transpessoal não se fala em reencarnação nem nada no contexto religioso, tá? Mas se vivem essas experiências de transcendência da consciência, por isso que é psicologia transpessoal, né? Transcende ao próprio eu, ao ego. Então, você pode acessar esses fatores e fica mais fácil, muitas vezes, entender porque não vai localizar na vida da pessoa. Não é que a pessoa passou necessariamente por uma experiência nessa vida de ter ficado trancada e estar com claustrofobia. Então, aquele medo já nasce. Então, cada um de nós, quando tem os filhinhos pequenos, ou mesmo nós, que medos a gente tinha, né? Que medos os nossos filhos manifestam? Aqueles medos ali já vão dando sinais da insegurança psicológica de que nós somos portadores, né? Então, nós somos espíritos e o medo passa a ser um inimigo que comanda nossas vidas. Vejam que na rotina que a gente viu tem medo, não tem? Veja que dentro da ansiedade tem medo. Então, Joana traz esse tópico aqui, nos ajudando a ver, né, que essa insegurança vem sim de uma sociedade amedrontada, mas que nós trazemos no espírito essas, vamos dizer assim, esses pavores, essas questões de culpa que vão, né, através dessa consciência de culpa, nos deixar presos, com muito pavor das situações da vida e só com muito trabalho de autoconhecimento para que a gente possa, né, dissolver esse medo, diluir esse medo, para que a gente possa ter uma organização psíquica mais equilibrada. Quando nós estamos domados pelo medo, obviamente, fazemos tudo de forma automática. Aqui leia-se tanto na rotina como na ansiedade. Então, por exemplo, se eu estou domada pelo medo, eu posso muito bem me fechar, não fazer nada daquilo que eu sou convidada a fazer, ou eu posso fazer tudo daquilo que eu penso que eu tenho que fazer, produzindo ansiedade. Mas nos dois casos, quem é que está me dominando? É o medo, né? E esses fatores comandam a vida de cada um de nós. Só que a gente precisa parar para observar. Se eu sou dominada pelo medo, Joana vai lá nos dizer, né, que a nossa organização psíquica não vai estar lá essas coisas, né? Nós vamos apresentar graves problemas. E esse medo vai somatizar, vai se transformar em doenças diversas até que a gente consiga ter uma diagnose correta, como ela diz, né? E uma terapêutica que possa auxiliar para aquele processo. Então, o medo é um fator que a gente ignora, né? Não damos muita atenção no nosso dia a dia. Então, à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência para as nossas inseguranças, eu lembro que quando começava a dar aula no curso de medo, né, muitos e muitos alunos diziam: "Ah, eu não tenho medo", né? Então, assim, imagina você ignorar o próprio medo. E nós ainda estamos nessa situação. Então,
Precisamos expandir a nossa consciência para essa insegurança psicológica, para que a gente possa sair dessa ilusão, conseguir realmente raciocinar, né? Conseguir ver aonde realmente nós estamos pisando através dessas lentes obscuras, que é o medo que nos propõe, porque senão nós vamos entrar em muitas outras situações que são adoecidas. Então, à medida com a palavra de Joana, à medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, tá? Aqui essa palavra racional é muito importante. Vocês lembram quando a gente estudou Jesus e sofrimento? Joana fala que a gente precisava de duas coisas, não era querer e crer para sair do sofrimento. Lembram? Então, veja, e quando ela falava do crer, ela dizia que era justamente essa fé raciocinada, né? Não é acreditar em qualquer coisa que estão te dizendo. Nós precisamos desenvolver essa capacidade para a gente ter essa certeza da imortalidade. Se a gente tiver, aí ela diz, a gente se liberta, a gente se agiganta, a gente vai recuperar a nossa identidade, né? Se não, a gente vai continuar perdendo a nossa humanidade. O que que vocês acham? O medo domina ou não domina as nossas paisagens do dia a dia? Quantas e quantas coisas nós somos dominados pelo medo, às vezes até para a gente dizer o que pensa, né? A gente não fala. Imagina o resto. Fazer as coisas que a gente deseja, a gente não faz. Aí fica preso em quê? Nas rotinas, se lamentando, né? E muitas vezes entrando no outro fator que Joana fala aí, que é a solidão. E ela diz exatamente isso, que a solidão é um outro espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. Então, como é essa solidão aqui que Joana vai propor no... Veja que os assuntos, de alguma forma, eles são todos interligados, né? Eles estão todos ali, mas eles são todos interligados. Porque nem todos aqueles tinham medo, assim como é, a própria solidão que ela vai apresentar enquanto tópico, né? Ela diz assim: veja que vem da nossa imaturidade psicológica, que ela diz: quem não se vê, né, projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado e recua para a solidão. Então, aqui a gente precisa se observar quando nós não nos sentimos à altura do mundo, quando a gente é domado pelo complexo de inferioridade e aí a gente se fecha, né? Então, veja, é um espectro, como Joana diz, cruel, né? Que vai se originar nos nossos medos. Então, o medo, que é essa energia, que é o contrário do amor, né? Quem não vive no medo, está no amor. Quem não está no amor, vive no medo. Então, tudo que é adoecimento nasce do medo. Então, na hora que eu também me coloco, né? Vamos dizer, dentro de uma situação adoecida, e eu só quero estar sozinho, aquilo ali é uma paisagem que foi desenhada pelo medo e vai me causar perturbação psicológica. Até porque vem fruto da minha própria, né, vamos dizer assim, a minha incapacidade de perceber o domínio daquele complexo ali do conflito de inferioridade. Então, Joana vai dizer que a gente tem medo de ser deixado em plano secundário. Aí a gente vai ter medo de não ter para onde ir, tem medo de não ter com quem conversar, né? E qualquer uma dessas situações, ela diz que a gente vai se considerar como se não tivesse sendo considerado, e aí a gente, tipo, já que eu não estou sendo considerado, é melhor ficar sozinho. Então, veja, o tempo inteiro a pessoa acredita que está sendo deixada em segundo plano. Um domínio desse completo, né, vamos dizer assim, desencontro interior que todos nós podemos passar. Agora, ficamos procurando, né? Ela diz assim: a pessoa se sente fracassada e vai para a solidão, mas ela também traz os exemplos dos sucessos. Acho que em uma outra aula a gente comentou, né, que tantas e tantas pessoas de sucesso, né, tantos artistas terminam se perdendo nos vícios, terminam se atirando ao suicídio. A gente não falou? Então veja, no fundo, aquele sucesso não fez com que aquelas pessoas se sentissem bem, né? Aquelas ações no final vai revelar que são almas que vivem tristes e solitárias, apesar da multidão, apesar da fama,
são almas que não tiveram um autoencontro. E nós vamos viver muito na ânsia de ser amado. Não sei se alguém aí vive esse complexo de solidão, por exemplo, o medo de ser abandonado, né? O medo ali de ficar sozinho. Não sei se alguém de vocês já passou por isso, né? Então, às vezes, para nós, isso aí desencadeia uma ânsia muito grande, porque a gente não vai se sentir capaz. Então, nós ficamos desejando o tempo todo ser amados, ter alguém do nosso lado. E isso é amor, gente, né? Então vai nascendo esse medo da solidão, que faz parte muito das nossas paisagens, né? Quem já se desesperou, por exemplo, no término de um namoro, né? Acaba um namoro, a gente fica louca, 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 desequilibrada. Eu já tenho um número, já passei tanto. Até acho que eu melhorei depois quando terminou o casamento último, que foi entrei no complexo maior, me ajudou uma tomada de consciência maravilhosa, mas foi uma das dores maiores da minha vida. Então, ali o ego não se sentia capaz, estruturado, tinha aquela ânsia para ser amado, né? E termina se perdendo dentro daquele conflito. Veja, o medo dessa solidão. Oi, Margarete. Oi, Mirela. Eu estava pensando nessa coisa que você falou do medo, da solidão, porque eu não estou tendo muita alternativa, né? Porque eu moro aqui na Itália e tenho um filho, meu filho é especial, e eu falo, depois como é que eu vou fazer sozinha? E às vezes eu penso, quando eu tenho que tomar uma decisão importante, que antes era terceirizada, né? Para o marido, para o irmão, para a mãe, para a irmã. Eu falo assim: não tem ninguém para vir comigo, não, vou ter que chamar Jesus. Olha a É pretensão do ser melhor, humano. é Fala, melhor. eu vou chamar ele, porque se ele não, obviamente, ele não vai vir de pessoa, mas vai mandar alguém, porque eu não estou conseguindo fazer isso sozinha. E foi o único recurso que eu achei dentro da minha mente para não me desesperar quando eu tenho que tomar atitudes importantes, como foi a compra do apartamento, que eu me tremia toda, eu falava, Jesus, vem comigo, porque eu não sei o que que eu vou fazer. Então, eu acho que a oração e a prece nesse momento que a gente se desespera é um ótimo recurso para poder conseguir fazer um passo importante. É justamente porque a oração ajuda a gente a se reconectar com a força que a gente está se desconectando. Então, se a oração te eleva o pensamento, então ajuda a sua mente a sair da vibração do medo para, vamos supor, para a confiança, para o amor, né? Então ajuda a ter a condição, né? Jesus está bem aí, está bem pertinho, basta você virar a chave do medo para o amor. Por quê? Porque, como Joana está dizendo, ela diz que esse homem solitário, né, que ela diz, aquele que se diz em solidão, que é mais ou menos o que você está dizendo, então nós ficamos nos lamentando de estar em solidão. Ela diz que é alguém que receia se encontrar. Olha que aqui ela está dando uma dica boa, né? Então, veja, tia, quando meu ex-marido me deixa, né? Eu disse assim, minha nossa senhora, o que que vai ser da minha vida? Três meninos, o que que vai ser da minha vida com três crianças? Quem é que ainda tinha esse pensamento que a gente fica na ideia de que tem que ter outro homem, né? Quem é que vai querer uma mulher com três filhos? Me lembro como se fosse demais esse pensamento na minha mente vindo. Então, veja, era o medo da solidão, um sentimento de incapacidade. Foi uma crise terrível. Assim como você que está enfrentando isso, veja, eu me sinto incapaz. Você está entendendo? Então, veja, minhas falas revelam o medo da incapacidade. Então, cada um de nós, quando tem medo de estar sozinho, está dentro de um senso de incapacidade. Por que que Joana está dizendo que receia se encontrar? Porque qualquer um de nós que se encontre com a força que tem, com a capacidade que tem, vai saber que não precisa nem chamar, que Jesus já está conosco. Então, essa força, ela diz que nos falta porque nós não estamos querendo nos conhecer. E eu tenho que agradecer muito, veja, eu lembro que foi um dos complexos mais fortes que eu estudei, e eu vivia muito essa dor, né, o medo de ser abandonada, que é um complexo muito forte para a maioria de nós. E aquilo ali foi tão devastador, que terminou que dentro daquela crise, né, dentro do pescoção, como diz a Margarete,
eu encontrei a força do que precisava ser feito ali. Eu lembro que foi nessa, por exemplo, nessa crise, absolutamente nessa crise, eu me lembro que a minha mente me fez olhar para, tinha um quarto cheio de livros, cheio de coisa para de estudo espírita e psicológico também, embora não fosse ainda psicóloga. E eu lembro que na minha mente disse, vai ali e pega esse livro. E eu peguei, era um livro que falava de psicologia transpessoal. Essa crise que, se eu fosse descrever, a gente ia perder nosso horário, né? Me fez, no outro dia, me matricular na faculdade de psicologia. Então, veja, aquela dor fez eu me encontrar. Então, precisava, era necessário aquela dor para o autoencontro. E o que Joana está dizendo é que o homem solitário, aquele, repito, ela está dizendo aquele que, tá? Essa é a palavra dela, ela está dizendo o homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, porque somos nós quem estamos nos lamentando de estarmos sozinhos, porque como Margarete bem disse, ninguém aqui está sozinho. Basta levar o pensamento, nós estamos conectados com a força maior que existe na Terra. Né? Margarete usou Jesus, a gente pode pensar nos mentores, mas eu posso pensar simplesmente na força individual que todos nós temos, amparados por esse universo que é sempre positivo, mas que nós teimamos pelo medo, pela rotina e pela ansiedade em ver negativo. Então, cada um de nós precisa desejar. Então, quando eu estou me lamentando que eu estou sozinho, Joana está dizendo, é porque tu está com medo de se encontrar. Você está evitando se descobrir. Por que que ela está dizendo isso? Porque, ora, Mirella tava querendo, não estava querendo ficar sozinha. Eu lembro que no dia dessa crise eu já estava separada há um tempo, tá? É porque foi a primeira vez dentro do divórcio que meus filhos viajaram com meu ex-marido. Meu ex-marido levou para outra cidade, minha família não tinha ninguém. Essa situação aí que a Margarete disse que a gente se sente vulnerável. Eu olhava, não tinha ninguém. E quando eu vi aquele negócio, não tinha ninguém, entrei numa crise que eu não me lembrava de nada, nem de. Era um negócio indescritível, não sei dizer para vocês o tamanho daquela dor, que era uma coisa desesperadora. Então, veja, aquilo ali ajudou a quê? A se conhecer, a encontrar-se. Então, veja, eu estava sozinha? Não. Tinha o mundo que eu precisava estava no estante, diante de mim. Era um livro que eu já tinha comprado há não sei quanto tempo. Talvez pela rotina e pela ansiedade, não tinha conseguido ainda abrir o danado do livro, né? Então, veja, ali, abrindo aquelas páginas que eu lembro que eu encontrei a psicologia transpessoal, eu falei, ninguém sabia nem o que era psicologia transpessoal. Minha Nossa Senhora, era um negócio assim, do outro planeta. E eu disse assim, esse negócio aqui é aqui que eu vou. Então, veja, quando a gente se depara com a solidão, né, com esse autoencontro, a gente cresce. Entende? Então, repito, tá? Hoje a gente vai passar um pouquinho, tá, gente? Só que ainda tem mais um tópico. Quem precisar sair por causa do horário vai ver a gravação. Eu não avisei porque eu ia ver como era que ia ser, mas ainda falta um tópico. Vamos devagarinho para a gente poder debater. Então, esse homem solitário, então veja, todas as vezes que eu me lamento, na verdade eu estou me lamentando de estar sozinho, mas eu não estou. Concorda, Tessa? Hum? Concorda que que não estamos sozinhos, Tessa? Cadê tu? Foi-se embora, mulher. Me abandonou sozinha, aí que eu entro na crise. Né? Então, esse homem, né, que está em solidão, vamos supor, ele está com medo de se encontrar. Por quê? Porque quando nós estamos, né, vamos dizer assim, nesse encontro, a gente vai terminar se descobrindo, a gente vai terminar se encontrando, a gente vai terminar encontrando a nossa própria identidade. Ou então, né, a gente vai querer continuar, como ela diz ali, ocultando tudo isso na identidade, na aparência de infeliz, de incompreendido e de abandonado. Que é isso que a gente faz. Não era exatamente o que eu estava vivendo? Né? Ó, infeliz, Ave Maria, sozinha, incompreendida, incompreendida, porque eu tinha pedido, me lembro, eu tinha pedido ao meu ex-marido, estava tão desesperada, que eu disse para ele, me leva com vocês, né? Aí ele diz, levo não. E eu digo, tá ótimo, porque eu digo, esse homem é uma luz na minha vida. Já imaginou se esse homem tivesse me levado? Né? Então, veja, eu me sentia incompreendida, né? Ele não me levou, ele não entendeu o que eu estava precisando, né? E abandonada. Então, veja, todos nós, quando estamos com medo dessa solidão, nos sentimos assim. É normal.
na trajetória de todo mundo. Mas, Joana diz, o medo dessa solidão vai precisar dar lugar a quê? A confiança nos próprios valores, né? E a gente vai ter que construir isso, que são as nossas verdadeiras riquezas, e todos nós somos possuidores. Então, mesmo que não sejamos ainda riquíssimos desses valores internos, certo? Todos nós temos esses valores e nós precisamos cultivar. Então, será que nós vamos começar a ver essa solidão de forma diferente? Né? Porque esse medo, na verdade, é porque nós ainda não nos sentimos seguros. Então, dentro dessas dores, a gente vai ter que resgatar os nossos próprios valores. Faz sentido? Alguém aí mais já se sentiu sozinho, né? Só eu e a Margarete hoje aqui que se sentiu sozinha, a Maria? Que Não, isso? se eu posso só fazer um comentário que me tocou muito. Todos. Me tocou muito sobre a questão da solidão, que quando a gente pensa em solidão, ao menos eu, a gente pensa que precisa do outro, né? Deposita no outro a necessidade de não estou sozinho, mas estou acompanhado. E a mensagem do livro não é o outro, né? A resposta da solidão é tu se amar, né? Tu se valorizar, tu ser feliz com aquilo que tu tem, tu planificar-se. Aí é a resposta, né? Você jamais vai estar sozinho, né? Quando tá nesse sentimento, e achei muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente se violenta a nós mesmos para ser aceito pelo outro e o outro querer estar conosco, né? E na verdade é o caminho completamente o contrário. Absolutamente o contrário, né? Essa é a mensagem, né? Ela diz, né? Jesus propõe amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus propõe isso, ela está conclamando para que todos nós amemos a quem? A nós mesmos. Ela está conclamando para que a gente se valorize. E quando a gente está nessas crises, a gente está valorizando quem? O outro, né? A gente está ali diminuindo ainda mais a cada um de nós e a gente não está, como ela diz, né, se planificando com quem nós somos. Olha, isso aqui é importante, porque eu tenho, imagina, aquela Mirella, que é a mesma de hoje, né, trabalhados alguns quase 20 anos, né? Então, aquela Mirella que não, 20 não, gente, uns 12, né? Então, aquela Mirella que é a mesma de hoje, só que o quê? Já enfrentou aquilo ali, né? Então, hoje o medo da solidão existe, ou naquele dia que eu tive o sonho que Simone e que eu entendi no sonho que Simone tinha uma vida não tão longa, né? Lembra? Então, na mesma hora, entrei em alerta pelo medo, mas bem diferente. Então, veja, não é que o medo se dissipou completamente, não é que Mirella se valoriza já depois de 12, 13 anos completamente. Mirella está lutando todos os dias para amar-se, está lutando todos os dias para valorizar-se, para conhecer-se, aí como Joana diz, né, de modo a planificar-se com quem é, né, e tem, ou seja, para a realidade do jeito que ela é. A gente precisa estar feliz com aquilo que a gente tem. E aqui o ter, não vejo só como material, mas eu vejo como a realidade do jeito que ela é. Então, por exemplo, eu acho a cara de Deus, né? Se eu tive uma crise porque fui me abandonada, no segundo casamento, vocês não acham a cara dele me deixar viúva, não? Eu acho. Né? É ele que vai deixar, entende? É ele, que ele tinha o poder de fazer diferente, né? Então, veja, claro que a vida vai dar, pode dar uma oportunidade não nova de que você fique, se veja sozinha de novo para ver como é que você vai encarar. Até porque a morte não existe, ou não, espíritas, o que vocês acham, né? Então, veja, claro que pode acontecer. Por quê? Porque nós passamos por tudo que nós precisamos e é por aquilo que nós precisamos para crescer, para que nós possamos nos amar e nos valorizar como nós somos. Será que nós estamos prontos para isso? Se a gente se ama e se valoriza, cara, pode ter o que for do nosso lado, pode ter quem for. Ou eu posso estar sozinho. Quantas e quantas vezes não é nessa solidão que se constrói, né, os grandes processos interiores? Aí você vê a história de Paulo de Tarso, ele vai passar 3 anos no deserto, né? Você vê, tem sempre a busca interior. Então, às vezes, a pessoa se fecha, mas ali ela se sente só? Não, né?
Porque a solidão não tem a ver com quem nós estamos, tem a ver em como nós estamos conosco mesmo. Então, essa proposta, né, de Jesus para essa terapia para a solidão é algo que, óbvio, que quando a gente está inseguro, é difícil de dizer. Eu não quero nem imaginar, tipo, quando nós estamos nas nossas dores mais dilacerantes, às vezes a gente não ouve, mas é como a Margarete disse, às vezes ali você tem uma dor tão grande que ela vai te convidar a ver, caramba, você é capaz sim. A vida está te deixando com o seu filho, que tem necessidade de atendimentos especiais, de estar com um cuidado especial, é porque você é a pessoa certa, no local certo, mesmo estando sozinha. Então, a gente não pode duvidar da capacidade do universo perante os desafios que se apresentam perante nós, porque nós temos a força que nós precisamos. Então, nós estamos sós. Por isso que quando o Margarete diz, aí eu pedi a Jesus, né? Eu digo, é melhor pedir a ele mesmo do que estar pedindo ajuda aos outros, né? Que às vezes não sabe se o povo está nem em condição. Então, eu vou, né, construir essa força, essa fé em mim mesmo. Uma frase aqui de Joana. Possivelmente o homem que caminha a sós se encontra mais em solidão do que outros que no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz nem fé interior. Então, o que ela está dizendo? Que às vezes as pessoas estão cheias de gente, cheias de mimo, mas estão sozinhas. E a gente, mesmo estando sozinhos materialmente, muitas vezes nos encontramos muito mais do que aqueles que estão, né, nessa multidão, que aí abre um link para o próximo tema, que é a liberdade. Faz sentido? Alguém mais queria comentar alguma coisa sobre esse tema da solidão? Nada? Visto como vocês estão caladinhos hoje. Vamos então falar da liberdade, né? Se alguém quiser comentar, tá, gente? A qualquer momento, não tem. Não tem burocracia, não, podem falar. Então, o último tema, né, que traz nesse capítulo, ela fala da liberdade. Agora, como é, gente, que a liberdade pode ser um fator de perturbação psicológica, hein? O que vocês acham? Imagina, porque o último, os outros dá para a gente entender, né? Assim, um pouquinho, que você, pelo nome, você já entende que ele perturba. Mas liberdade todo mundo quer, né? Rotina, tá bom, rotina mais ou menos, porque muita gente acha que a rotina é bom para danado, que rotina salva a vida, né? A ansiedade a gente já sabe que é um fator de perturbação, a gente sabe que dói, a gente conhece. O medo a gente também sabe, a gente consegue ver. A solidão a gente sabe que perturba. Agora, a liberdade, como é o quinto e último fator de perturbação psicológica que a gente é convidado a ver hoje. Por que que essa liberdade seria um fator de perturbação nas nossas vidas? Liberdade, o que seria? Fazer aquilo que a gente quer na hora que a gente quer? Ou isso não seria liberdade? Vamos tentar refletir, né? Então, para que a gente faça uso da liberdade, a gente precisaria desenvolver a danada da responsabilidade. A gente também estudou no livro passado. Vocês veem que o tempo todo a gente volta, é tudo uma base bem legal. Então, se a gente não tem ainda a responsabilidade, a gente termina deixando a coisa um pouco anarquizada, né? Vamos dizer assim, a gente termina se perdendo dentro daquele desejo de liberdade. E assim, muitos de nós, ao longo dos tempos, né? Tantos e tantos movimentos, Joana vai citando nesse tópico, né? Liberação sexual, sem maturidade emocional, ela vai falando de cada um desses tópicos, ou seja, a liberdade pode ou não pode ser perigosa, se a gente não tiver a maturidade mediante essa responsabilidade? Pode. Então, veja, a própria liberdade precisa ser algo que traz a consciência. E se a gente não conseguir construir esse direito, né, dentro do autodescobrimento, dentro dessa consciência, corre o risco que a gente também se perca e, dentro dessa liberdade, possa se machucar no lugar de construir paz e equilíbrio. Joana diz que a liberdade começa no pensamento. E aí? Será que nós somos livres de pensar? Mas não qualquer pensamento, tá? Ela diz que a liberdade, ela começa no pensamento, mas como uma aspiração do bom
do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e sustenta a vida e a mantém. Então, qualquer comportamento, ela diz, né, que tanto coage, que reprime, que viola, é adversário da liberdade. Ok? Então, a liberdade, né, veja que vai ser um ato de consciência para a gente exercer com maturidade psicológica, né, com responsabilidade, que cada um de nós é convidado a construir. Então, essa liberdade, Joana vai dizer que começa, né, a gente vai começar a sentir na busca pela verdade. Que ela diz que a busca por essa verdade é o único caminho para que a gente seja realmente livre. Então, se nós conseguimos ver a verdade, nós conseguimos viver essa verdade que a gente vê, que às vezes a gente até vê, mas não consegue viver, né? Aí a gente consegue ser livre. Então, ela vai dizer que essa verdade, em síntese, é Deus, né? E ela diz, não a verdade conveniente para cada um. Porque quando eu digo, ah, mas essa é a minha verdade, aquilo ali nada mais é do que a projeção da minha sombra, não é a verdade, né? Então, isso não dá liberdade. Isso projeta a sombra e nos leva à prisão. Mas é uma liberdade, toda liberdade que a gente construir, ela nunca vai ter fim. Então, vamos lá, se a gente trabalha a vida todinha trabalhando para ter muito dinheiro, porque com muito dinheiro nós somos livres, né? Para fazer o que quiser, assim? Somos livres, então, né? Então, como é que a gente sabe o que é liberdade? Ela diz que verdadeira liberdade, ela não se encerra no túmulo. Então, assim, tudo que você trabalha, que você não vai levar, que não vai passar da sua morte, não se engane, que não é liberdade. Então, eu vou construir uma profissão, né? Uma profissão reconhecida para que eu possa ser, né? Vamos dizer assim, que possam as pessoas dar todos os louvores a mim. E o que é aquilo ali? Vai levar para o outro lado? Não, o conhecimento que você adquire, você até leva, né? Basta você olhar para a história de André Luiz, né? Que era médico na terra bombando. Aí quando chega lá, eita, não sabia de nada. Porque a medicina na terra não chegava, né? Não calçava nem a chuteira do que ele precisava saber de medicina no mundo espiritual. Tá bom que o cara deu uma reviravolta, deixou um bocado de livro tão importante, né? Que é o que a gente tem que fazer. Mas veja, o que tinha construído não levou nada. E a gente passa a vida todinha tentando construir coisas, liberdades que não existem. Então, veja, aí sim começa o problema, né? Então, viram ou não viram a perturbação psicológica? Eu tentando a minha vida toda construir de ser livre, né? Ser rico, ser poderoso, ser potente. E cadê a liberdade? Né? Porque nada daquilo ali é verdadeiro. Então, Joana diz o seguinte: livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte. Já pensou isso? Que coisa maravilhosa, né? O livre é cada um de nós quando tem autodomínio, quando nós temos um poder sobre nós mesmos. E quando eu tenho as conquistas sobre mim mesmo, veja, nada fora, tudo dentro. Então, cada um precisa se dominar e se conquistar. E aí, se eu tenho isso, óbvio, eu vou conseguir me mover com sabedoria. Então, isso é ser verdadeiramente livre. Ela traz vários exemplos, né? Ela traz Gandhi, traz Sócrates, traz o próprio Cristo, enquanto exemplo de liberdade. E veja que a liberdade, mesmo a pessoa estando na cadeia, ela se sente livre, né? Se a gente for olhar na história, acho que tem também no livro Paulo e Estevão, quando Paulo está preso, né? E você vai ver ali as condutas daquelas almas enquanto estão presas, parece que estão presas. Não, eles aceitam, esperam, oram, confiam. Veja que, na verdade, estão livres, né? Nós é que estamos presos aos medos, né? Então, nada que é pressão de fora, gente, né? Nenhuma pressão de fora pode nos ajudar com a questão da liberdade. Tudo que a gente faz por pressão exterior, que acho que foi a Cá quem comentou sobre a pressão externa que nos move, né? Agora, se nós conseguirmos ser lúcidos e responsáveis, não irresponsáveis, tá? É irresponsáveis,
né? Se nós conseguirmos ser lúcidos e responsáveis interiormente, a gente vai ser livre. Parece fazer sentido, não parece, não? Imagina a lucidez, né? Lucidez, eu tenho capacidade de perceber o que está acontecendo. Então, não importa se é difícil, não importa se, por exemplo, se eu estou na cadeia, vamos supor, né, e uma injustiça, como no caso, nos casos dos evangelhos, você está preso ali por aquele sistema, mas você, no fundo, dentro, você é livre. Veja que a liberdade, ela é completamente interior. E aí ela diz outra coisa, para todos nós que somos tão mentirosos, né, que ainda somos tão enganadores, que ainda somos traiçoeiros, e ainda impomos tantas coisas, né? Ela diz que não existe liberdade quando se mente, quando se engana, quando se impõe, quando a gente, né, age de forma traiçoeira. Faz sentido, não faz? Porque às vezes a gente acha que é livre, né, pelo domínio das criaturas, fazendo o que a gente quer, né? Porque quando eu domino, eu não faço o que eu quero, né? E quando eu domino e faço o que eu quero, eu sou livre, tá? E as próprias guerras do capítulo todo, aquela, né, relata, e a gente, não, infelizmente, não tem tempo, e eu também não tenho conhecimento para tanto. Mas veja que eu penso que a liberdade é eu fazer o que eu quero, mas na verdade a liberdade ilusória dessa aí é uma prisão e nós precisamos, né, mudar a nossa atitude perante a vida. Aí ela diz, né? Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Olha que legal, não é? Então, a gente só é livre quando a gente se ama conscientemente. Então, se eu erro e eu me amo conscientemente, o que que eu faço? Ah, eu vou trabalhar de novo para melhorar esse negócio aqui que eu tô errando, né? Então eu sou livre, porque eu sou livre de continuar tentando, eu sou livre de continuar construindo, continuar crescendo. Então são pontos, né, muito fortes dentro da nossa jornada. E aí, cansou? Muita coisa? A gente só deu uma pincelada, tá, gente? É bastante coisa, mas eu vou manter nossa programação, porque aí a gente, né? Eu acho que quem desejar se aprofundar tem mesmo que ler. Eu, não é porque estudo um pouquinho que tenho conhecimento, preciso reestudar, preciso, eu digo sempre, esse livro que eu estava estudando agora estava marcado dos períodos que estudava com as meninas, a Lívia e a Elaine não estão aqui, mas que a gente estudava há 10 anos atrás, né? E a gente ainda está aqui sem aprender, não tem problema, né? Com amor bem autoconsciente, a gente diz, calma. Se empenha, trabalha, acredita, confia, né? Não se afunda na culpa, que ainda não aprendeu nada. Então, é uma construção. Mas veja, só nesse capítulo tem 5 coisinhas bem legais para a gente observar no nosso dia a dia. Estamos sendo verdadeiramente livres? A solidão está sendo traiçoeira na nossa vida? Está sendo algo que nos assusta? Estamos sendo dominados pelo medo nas nossas vidas? A ansiedade, assim como um padrão que virou um padrão social, é algo que está nos dominando? Como é que eu estou vivendo a minha vida, né? Nessa rotina adoecida ou construindo as coisas que eu desejo, que eu amo, fazendo coisas novas todos os dias, né? Veja que sempre, às vezes é um desafio, mas é um desafio que te faz feliz. Já pararam para pensar nisso, né? Quando eu tava, me lembrei que eu e a Ká fizemos stand-up um dia desse. Quando eu fiz stand-up, eu lembrei que eu tinha feito stand-up muito tempo atrás no Brasil. E eu adorava fazer stand-up. Vocês sabem aquela pranchinha que você rema em pé, né? E aqui na Europa é melhor, porque o mar não é um mar, é uma piscina. Lá no Nordeste, quem já visitou o mar é o mar, né? Não é uma piscina, entendeu? Aí, de repente, quando eu fiz esse stand-up que a gente fez numa viagem, eu disse, gente, quero esse negócio para minha vida. Só que aí me deu um medo e o medo não era comprar o negócio, é que para eu usar, eu moro a 1 hora da praia, não é vitiníssimo, né? Não estamos coladinho assim, tipo, não é ali na esquina. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir? Veja, será que a minha rotina, né, me permite fazer isso? E eu disse, mas pai, eu quero mesmo. E desde o dia que eu comprei o danado do stand-up, toda semana eu vou no meu dia de folga fazer o danado desse stand-up na praia. Uma nova rotina bem prazerosa, né? Que tem a ver com coisas que você gosta, que ele conecta. Parece. Aí vamos lá, como é que fica adoecido? Vamos supor que de algum modo, eu não possa mais ir.
E aí? Aí eu vou me obrigar, porque senão eu é um fracasso, aí eu comprei a prancha e não vou usar, não é assim que a gente faz? Não, gente. Tipo, essa semana eu não vou poder ir, né? Que eu tô feliz, entende? Mas eu tô aceitando. Vai ter que dar banho no cachorrão. O banho do cachorro foi marcado pro dia da minha praia. Pra quem não sabe, eu tenho não é um cachorro, é um cavalo, né? Que eu tenho um São Bernardo gigante. Então, ok, então veja, você não vai ficar preso porque é obrigado, você vai sentir o prazer daquilo ali, daquilo. Muitas vezes é uma coisa desafiadora, para mim foi desafiador pegar essa coisa prazerosa para minha vida, e assim como tantas outras. Então eu posso ficar na ansiedade, né? Ou posso ficar presa na rotina se eu ficar me obrigando? Não posso. Posso gerar uma ansiedade para me obrigar. Isso é só um exemplo banal, porque tem tantas outras questões, né, que não são materiais, mas também não nos dão prazer. E eu vou ficar presa em uma coisa e outra. Então, cabe a cada um de nós observar no dia a dia se quando você deseja fazer alguma coisa, você tenta, né? Porque às vezes quando a gente segue o desejo de fora, a gente também está tentando seguir o de dentro. Não acham, não? Alguém queria comentar mais alguma coisa? O que é que vocês acharam? Se ficou puxado, me digam, né? Que eu tô tentando fazer o capítulo todo, mas o todo não tá sendo o mesmo, tá? Tá sendo só uma pincelada de cada tópico. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Nem Ninter, nula. Então vamos nos preparar para o nosso encerramento. Vamos levar para a nossa semana esses fatores de perturbação, tentando nos conscientizar. Próxima semana é Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Ela fala do homem aparência, da fobia social, do ódio, do suicídio e dos mitos. No capítulo da próxima semana. Ok? Então, vamos. Quem poderia fazer a nossa prece de encerramento? Vai, Sinara. Tá com cara de pressa você. Tava vendo se alguém mais queria se candidatar. Não, então vamos lá. Os nossos corações elevados, cheios de meditações sobre esses 5 fatores que fazem parte do nosso cotidiano e que queremos tanto entender, conhecer, integrar e se libertar, buscar essa verdadeira liberdade para dia a dia conseguirmos passo a passo chegarmos aos verdadeiros valores e à conquista dessa felicidade verdadeira que é a presença de Deus na nossa vida. Queremos agradecer muito por esse momento, por essas reflexões. Queremos pedir que a falange de Joana, que Jesus esteja conosco ao longo de toda essa semana. Queremos pedir, como sempre, muito discernimento, pedir a busca real dos desafios que a misericórdia divina nos apresenta a cada momento, exatamente para o crescimento de cada um e para a renovação. Que possamos, Jesus, seguros no teu amparo, seguirmos sem desperdiçar nenhuma das oportunidades que nos dás para essa real libertação. Entregamos, Senhor, todos os nossos anseios e buscamos pela tua presença, pelo teu amparo e pelo teu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então, Assim gente, seja. obrigada a todos. Nos vemos no próximo sábado com o capítulo 2 do Homem Integral, se Deus quiser. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.